Bem-vindos a mais um podcast da Lespe. A gente continua nessa programação especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra, agora feriado estadual aqui em São Paulo. E para esse episódio eu recebo o deputado Reis do PT. Deputado, obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite e sempre que puder me chame que eu venho. Pode deixar. Deputado, o senhor tem muitos projetos ainda nessa área, mas antes de seguir, para a gente entender um pouquinho das propostas, das bandeiras também do mandato, que tem toda aquela questão do bairro da Liberdade, queria primeiro que o senhor falasse para a gente qual que é a importância, por que é importante que esse feriado agora seja estadual. Primeiro que o fato de ter uma cidade feriado e outra não já é um problema, né? Porque você tinha várias cidades no entorno da capital que não tinham feriado no dia 20 e que estavam funcionando plenamente. E São Paulo, por conta do feriado, suas atividades eram todas paralisadas. Então, com esse advento de ser feriado em todo o estado de São Paulo, isso também vai ajudar bastante as outras cidades, as pessoas se programarem para fazer as suas comemorações, né? Então, é um dia de reflexão, um dia para... Aqui em São Paulo nós temos a Marcha da Consciência Negra, inclusive a Marcha da Consciência Negra, eu acho que me parece que é a 18ª ou 19ª edição, e ela foi institucionalizada no calendário da cidade de São Paulo por uma lei de minha autoria também, né? Nós tínhamos vários problemas com a marcha, toda vez que ia fazer a marcha, a polícia vinha, multava o carro de som, a CET, dificultava a marcha, o acontecimento dela, porque eles tinham aquele entendimento que na Avenida Paulista só pode ter 3 eventos, né? Que a parada LGBT, o Réveillon da Paulista e a São Silvestre, né? E não pode ter mais outros eventos. Só que a Marcha da Consciência Negra, eu fui lá e comprovei junto ao Ministério Público que não era um evento, e sim uma manifestação. E as manifestações não são proibidas. Então, a partir daí, nós buscamos, com todas aquelas autoridades que têm responsabilidade na segurança, nas autorizações, né, de que a Marcha da Consciência Negra e agora no calendário da cidade de São Paulo não tivesse os problemas que teve durante os seus vários acontecimentos, né, os seus vários eventos, né, as suas várias edições. Então, o 20 de novembro é um dia para fazer a reflexão, é um dia para discutir a questão da igualdade racial, combater o racismo, né? Inclusive, a gente fala do mês da consciência negra, que é o mês de novembro, e não só o mês, também em vários lugares tem a Semana da Consciência Negra, tem atividade nas escolas municipais, escolas estaduais, em universidades. Então, toda essa questão do que foi, vamos dizer assim, o crescimento, o desenvolvimento, a formação do Brasil, né, a quantidade de pessoas negras que foram trazidas para cá no período da escravidão, em suma, a maioria da nossa população é negra, né? Então a importância está aí, o debate, a reflexão, a participação da sociedade e na valorização dessa questão negra, que é de suma importância, e também a implementação de políticas afirmativas, né? Políticas que possa compensar tudo aquilo que foi feito contra negros e negras no nosso país chamado Brasil. Bom, você falou aí, né, desse momento de reflexão, de discutir a desigualdade ou a igualdade racial, de promover a igualdade, de combater a desigualdade. O seu mandato, não só aqui como deputado, mas também quando você era vereador, sempre teve muitas políticas públicas que promovem isso, e é justamente por aí que a gente acaba começando a resolver essas temáticas, né, a avançar com essas temáticas. Então, trazer aqui primeiro primeiro tema, que é a respeito do bairro da Liberdade, porque a gente passeia no bairro da Liberdade, é um lugar muito turístico aqui na cidade de São Paulo, e a gente vai lá, tem toda a questão dos japoneses, da imigração, mas tem uma história também muito forte relacionada ao povo negro e indígena. Queria que o senhor explicasse para a gente, até porque tem leis que, como vereador, o senhor avançou, e aqui também, como deputado, também já começa essa discussão aqui na casa, que tem relação com o bairro também. É que antes do bairro ser nipônico, ele é essencialmente negro, né? Então, é um bairro onde nós tínhamos ali os quilombolas, os quilombos, né? Tinha a forca, onde hoje existe uma igreja, Nossa Senhora dos Enforcados, das Almas dos Enforcados, ali era uma forca,
onde as pessoas eram levadas ali enforcadas, né? E principalmente as pessoas escravizadas, que muitas vezes fugiam dos seus senhores, né? Se aquilombola, ou aquilombava, ou se organizava em quilombos, né? E eram capturadas e levadas ali enforcadas. Índios, né? Porque os portugueses tentaram escravizar os índios, né? E os índios também eram enforcados ali. Então, existe a questão negra, a questão indígena, que se apresentou agora, mais recentemente, quando um empresário compra um terreno, faz a demolição do prédio e começa a escavar para fazer os alicerces, né, a base desse novo prédio que seria construído ali, um mini shopping, um outlet, e aí começa a aparecer as ossadas dos aflitos, as ossadas das pessoas que foram enforcadas e sepultadas ali. Então, ali é a história do primeiro cemitério de São Paulo. E chama Cemitério dos Aflitos porque, obviamente, se as pessoas iam ser enforcadas, elas vinham aflitas, né? Então, elas eram capturadas pelos bandeirantes, eram capturadas, vinham em canoagem pelo rio Tamanduateí, era levada ali enforcadas. Então, elas vinham aflitas e eram sepultadas, e por isso o nome Cemitério dos Aflitos. E com essa escavação, os arqueólogos estiveram lá e realmente foram encontradas nesse terreno 9 ossadas. Fato é que se nós demolirmos todos aqueles prédios, nós vamos encontrar várias outras pessoas que foram sepultadas ali, né? E também a história de um cabo da polícia, do Batalhão de Santos, o cabo Francisco das Chagas, conhecido como Chaguinhas, né? Que também promoveu uma rebelião na polícia. Hoje nós lutamos por valorização dos policiais, por melhoria salarial, né? Inclusive melhoria no vale-refeição, porque pra você ter ideia, o vale-refeição do policial hoje é R$12. O que você compra com R$12, né? Então, ainda mais não só na cidade de São Paulo, mas em outros lugares, né? Não se compra nada mesmo. Não, e ainda o governo trata as polícias assim não trata com isonomia, né? Ele trata com desigualdade, né? Você tem para a Polícia Militar um teto de R$7.800, para a Polícia Civil R$5.400. Então, é toda essa questão que naquela época já aflorou, porque os policiais não recebiam seus salários em dia. Os policiais portugueses, eles recebiam mais do que os policiais brasileiros. Em sua maioria, os policiais brasileiros eram negros, né? E por conta dessa rebelião, o governo determinou que o Chaguinhas fosse enforcado. E a história... E a forca era assim, era como uma arena, quando você vai assistir um jogo, né? Tá os jogadores jogando e todo mundo assistindo. O enforcamento também era nesse modelo de arena. Você faz o enforcamento e a sociedade toda em volta assistindo, né? Aquela agressão, né? Aquela barbárie, pode-se dizer, né? E no caso do Chaguinhas, a história diz que a corda quebrou 1, 2, 3 vezes, né? E por conta de que, naquele momento, a corda, quando quebrava, a pessoa era absolvida. Então, quando quebrou a primeira vez, a multidão começou a gritar por liberdade. Quebrou a segunda vez, a multidão começou, isso é um milagre, liberdade, liberdade, liberdade. Então, o nome Praça da Liberdade vem desse episódio que aconteceu com o Francisco das Chagas em 1821, né? E lá tem uma capelinha que se chama Capelinha... ela tem cerca de mais de 240 anos, né? Mais precisamente, acho que de 1759, que é a Capelinha das Almas dos Aflitos. Como eles vinham aflitos e eram sepultados em volta da igreja, então essa capelinha histórica, que está lá até hoje de pé, e que ao lado dela, esse terreno onde foi achada as ossadas, ela está justamente do lado dessa capelinha. Então, lá as pessoas vão lá pedir graça ao Chaguinhas, né? Você pode ver que tem vários bilhetinhos das pessoas pedindo milagres, né? Porque como aconteceu isso com ele, porque o Chaguinhas acabou sendo morto a pauladas, uma vez que a corda quebrou, o governo acabou tirando a sua vida a pauladas, mas as pessoas... entendeu que isso era um milagre, até hoje as pessoas vão lá
fazer pedidos para o Chaguinhas, né? Você vai lá na igreja, não sei se você já conhece a igreja, já foi lá? Não, ainda não fui. Tem vários bilhetinhos lá, é uma coisa interessante. Vou passar depois, até porque é isso daí, né? A gente acaba indo no bairro da Liberdade, procura os restaurantes japoneses, enfim, aqueles mercados, e não vai na parte... Talvez seja tão importante, na verdade não é tão importante quanto, mas ali que é muito conectada à nossa história, né? A história do povo brasileiro como um todo. Então a Capela dos Aflitos é uma delas. Então, quando esses fatos aconteceram, eu fui procurado na Câmara Municipal, me trouxeram essa informação, e aí eu fui fazer uma visita lá no terreno, né? Fui lá e chamei lá o engenheiro que estava cuidando da obra, ele falou, não, isso é uma propriedade particular, que não caberia eu entrar lá. Mas eu falei, não, mas... Aí chamamos os órgãos de preservação do patrimônio histórico e cultural, o IFAM teve presente, os arqueólogos da Secretaria de Cultura, né, o Compresp, vários departamentos estiveram lá. E fizemos uma grande audiência pública na Câmara Municipal, o Movimento Negro, muito ativo, participou dessa audiência. Vários, o CONEM, né, a CUT, várias comissões de entidades negras, né, o Instituto Tebas. E aí, com base nisso, eu tirei de fazer um projeto, falei, nós vamos fazer um projeto de lei para criar um Memorial dos Aflitos, né, e construí um dossiê, fiz um dossiê contando toda a história, como se deu. E fui até o prefeito na época, era o prefeito Bruno Covas, sentei com ele, expliquei para ele, ele de imediato, ele foi muito solícito comigo, ele de imediato ligou para o secretário de Cultura, era o Aleucef, e ligou para o secretário Vitor Ali, que era o secretário de Obras, pediu que eles me acompanhassem até essa obra, e essa obra então foi interditada por conta dessa questão histórica, até que se realmente definisse o que seria feito ali, né? E quando o projeto foi aprovado, ele sancionou e se transformou em lei, a Lei 17.310, que institui o Memorial dos Aflitos, ali na Liberdade, do lado da Igreja Nossa Senhora das Almas dos Aflitos. Em cima tem a rua Galvão Bueno, né? Então esse terreno fica entre a igreja e a rua, ou seja, o Beco dos Aflitos, porque tem... Você entrar na rua da igrejinha, chama Beco dos Aflitos, né? Ou Rua dos Aflitos, né? E a Galvão Bueno. E ele sancionou o projeto, ganhou status de lei, ele determinou a desapropriação do terreno, o terreno já foi desapropriado, o seu dono já recebeu pelo imóvel, né? Foi uma desapropriação na justiça, porque ele não queria abrir mão do terreno, não houve um acordo entre as partes. Então, quando não há um acordo entre as partes, é nomeado um perito judicial que vai dizer o valor, e os valores são depositados numa conta da justiça e depois ele pode contestar, mas o dinheiro está lá na justiça à disposição dele, né? Acho que foram cerca de 9 milhões de reais, 8 milhões, mais ou menos isso. Eu não tenho o valor exato, mas eu me lembro que era mais ou menos em torno disso, né? E agora foi feito um concurso para os escritórios de arquitetura elaborar um projeto, inclusive o primeiro lugar acabou desistindo, porque teve um problema com as pessoas que fazem parte. Lá tem o Namanca, que é uma entidade que organiza ali os trabalhos na Igrejinha dos Aflitos, né? O Instituto Tebas, e parece que houve algumas divergências por conta da forma como foi construído o projeto, e por isso acabou esse primeiro colocado desistindo. As informações que eu tenho, as últimas informações é que foi chamado o segundo colocado. Este parece que já assinou, inclusive, o contrato com a prefeitura. E eu estou em negociação com a Secretaria de Cultura, com a secretária Aline Torres. Inclusive, no dia 29, tive na prefeitura, com, inclusive, esses movimentos que têm divergência com relação ao projeto, né, para a gente tentar construir, com a participação deles, o melhor projeto de memorial possível, né? Então, levei eles para conversar com o prefeito. Mas o que eu sei, o desdobramento, é que já aconteceu tudo isso, e eu estou em conversa agora com a secretária Aline Torres, para que esse escritório de engenharia, que foi o segundo colocado, possa vir à Assembleia aqui, a gente fazer uma audiência pública em que vai ser apresentado como será feito o Memorial dos Aflitos na Liberdade. Legal. Então já apresentar esse projeto e aí, depois disso, começar a construção.
O projeto, ele é a parte arquitetônica, né? Uhum. Existe a questão da engenharia civil, né, que aí vai implantar o projeto que foi feito por esse escritório, que aí você tem que licitar, né, tem que fazer uma licitação, contratar uma empresa que vai ser a responsável pela edificação do projeto arquitetônico. Bom, você contou... Você viu que são várias fases, né? Não, ainda tem um caminhozinho aí pela frente, mas o mais importante... Não é, né? Às vezes as pessoas falam, é muito fácil, vai lá e faz. Não. A questão pública tem várias nuances e é no tempo, uma lei aprovada, desapropriação do imóvel, pagamento do imóvel, o projeto arquitetônico, depois licitar a empresa que vai executar o projeto, para ela começar a fazer e, quando terminar, inaugurar. Então, isso ainda vai, talvez... A vontade do prefeito, pelo que ele falou comigo, é de inaugurar na gestão dele. Né? A vontade a vontade do prefeito. Mas, claro que existe fatos adversos à vontade nossa e à vontade de todos. Então, nem sempre aquilo que a gente quer... Eu ainda tenho algumas emendas de quando eu era vereador que estão sendo executadas, né? Obras de drenagem, pavimentação de vielas. E esses dias você viu a chuva que caiu, né? Então você vê, as pessoas estão trabalhando, a chuva foi lá e lavou todo o concreto. É um fato adverso à nossa vontade. A gente quer um trabalho de excelência e muitas vezes aparecem fatos que acabam não contribuindo para que o resultado pretendido seja alcançado. Então, ele falou para mim na reunião com os representantes do Movimento Negro que ele quer inaugurar na gestão dele. Esperamos que até o ano que vem dê certo. Bom, e você falou um pouquinho dessa história também da praça ali, né? E quando o senhor ainda era vereador, teve o projeto que foi sancionado para mudar o nome lá da praça, para incluir a África no nome também. E aí agora está dando seguimento a essa ideia aqui na Lesp, né? Como é que tem sido aí o próximo passo? O que aconteceu na praça, me parece que se eu não me engano, 2018, a filha do imperador do Japão, a princesa Maikon, filha do imperador Akihito, veio ao Brasil por conta dos 115 anos da imigração japonesa. Né? E foi visitar a Praça da Liberdade. E nós temos vereadores bastante amigos meus na Câmara Municipal, o vereador Nomura, o vereador Jorge Rato, né, que é da comunidade japonesa. Tinha o vereador Ota, falecido, né? Mas foi um grande vereador. E eles, então, fizeram o projeto para colocar o nome Japão na Praça da Liberdade. Eu ainda argumentei da história negra, né? do povo negro, mas eles aprovaram e no outro dia da visita dela a placa já estava colocada, a Praça da Liberdade Japão. E o governador Márcio França correu e colocou a estação do metrô Japão Liberdade. Não sei se você andar no metrô, tá lá, Japão Liberdade. Aí eu comecei a argumentar da história dos Chaguinhas, da história dos enforcados, dos quilombos, da questão, ali era o Largo da Pólvora, as pessoas, ali não pertencia a São Paulo de Piratininga, era a periferia de São Paulo de Piratininga, né? Então, comecei a argumentar e que, já que colocaram o Japão, que nós deveríamos colocar também o nome África para não apagar, para que não haja o apagamento da história do povo negro, né? E aí eu convenci, porque não é uma coisa simples, né? Vários eram contrários, e eu os convenci da importância e contei toda a história, e foi feito isso nas comissões e publicamente, e acabamos aprovando o projeto que se transformou na Lei 17.954, e o prefeito também atual, o prefeito Ricardo Nunes, sancionou no dia 31 de março, mudando o nome da Praça da Liberdade para Praça da Liberdade África-Japão. E no dia 1º eu tive o privilégio de ir lá, porque a CET colocou as placas, né? E eu fui avisado e eles falaram que era importante que eu fosse lá fazer o descerramento das placas. E eles cobriram as placas, eu tive lá debaixo de chuva, tava inclusive era a abertura do programa que a prefeitura
que é uma ideia do Fernando Haddad, que o Fernando Haddad, quando prefeito, ele criou ruas abertas, né? Abertas ao povo, fechado aos veículos, né? Então, a Avenida Paulista, por exemplo, que é um grande sucesso, a Avenida Paulista, aos domingos, aos feriados, com essa política de ruas abertas, vira um corredor cultural, tem shows em várias esquinas, as pessoas se apresentando, e o povo, obviamente que nós não temos praia aqui, e a gente, muitas vezes, o que o povo frequenta mais aqui são os shoppings, os cinemas. O shopping aqui é a praia do paulistano, né? Exatamente. Que falam. Agora virou a Paulista. E agora é a Paulista, e é um sucesso a Paulista, né? Então, essa ideia ele levou para a Praça da Liberdade, criou lá também o programa Rua Aberta, né? Aberta ao povo, fechado aos veículos. E aí, nesse dia do descerramento das placas, com Praça da Liberdade e África Japão, também foi o lançamento da Liberdade, Ruas Abertas na Liberdade, né? Então, várias barraquinhas, vários artesãos, comida, pastel, e eu achei muito interessante, e já casou com esse descerramento das placas, né? Então, eu vejo que a Praça da Liberdade, ela realmente cada vez mais se coloca como um ponto turístico. Com o advento do Memorial dos Aflitos, vai ser um ponto de visitação por escolas, que vai conhecer bem a história da liberdade, a história do povo negro, a história dos aflitos, a história dos Chaguinhas, que muitos não conhecem, né? Então, é um grande feito para a questão negra, para a questão racial, né? Que seja realmente lembrado e a história seja colocado para todos conhecerem ela, porque muitos não conhecem, né? Então, a história da liberdade, a Praça da Liberdade África-Japão e o Memorial dos Aflitos, que muito em breve nós teremos o privilégio, vamos ter o privilégio, você vai estar presente também, de inaugurar, de entregar para a sociedade essa tão importante política. Bom, ainda como vereador, você também aprovou um outro projeto, né, que virou lei, que institui cotas. E aqui, como deputado, tem um projeto que está em tramitação aqui, que institui o programa Selo Igualdade Racial. É o projeto de lei 1397. Queria que falasse um pouquinho dessas duas propostas. Lá na cidade, na Câmara de São Paulo, eu aprovei essa lei do Selo da Igualdade Racial. Então, já existe na municipalidade. E a ideia é trazer essa política para o Estado como um todo, né? O que é o selo da igualdade racial? É para você estimular o setor privado a produzir políticas afirmativas. Então, por exemplo, uma empresa que tenha negros, negras nos seus cargos de direção, né? Que tenha participação, que tenha... E nós temos empresas, por exemplo, Carrefour, eles têm políticas afirmativas. A Baia do Brasil tem políticas afirmativas. Então, nós temos... Se você pegar a Globo, ela, em vários momentos, você vai ver que na sua programação, nas suas novelas, ela inclui bastante atores negros, né? Na sua programação. Isso é fruto de um debate que vem de muitos anos, né? Um debate e também quando houve aquele jornalista que falou palavras racistas e o Educafro, na época, foi para cima e acabou gerando toda essa lógica de que ela pudesse ter mais participação de negros e negras em sua programação. E isso é o que a gente quer nas empresas. Então, o selo da igualdade racial é para incentivar que as empresas privadas, assim como o poder público tem políticas afirmativas, como é o caso da Prefeitura de São Paulo, de acordo com a Lei 15.939, toda vez que ela for fazer um concurso, que ela colocar um edital de concurso na praça, você vai ver lá que vem 20% para a NNA, que é fruto dessa lei de minha autoria, 20% para negros, negras e afrodescendentes. Né? Essa ideia também eu estou trazendo para o Estado. Eu protocolei um projeto nesse sentido aqui também, porque aqui você tem uma política de pontuações, de pontos. E nós queremos buscar uma política de percentual, porque você pode ter a ampla concorrência, onde negros e negras concorrem na ampla concorrência, mas você tem pelo menos 20% ali que vai ser com exclusividade para negros e negras. Aí as pessoas falam, não, mas a gente não quer nada. Não, mas não está dando nada. É uma política afirmativa e que a pessoa também tem que comprovar o conhecimento, ela tem que, se o concurso exige o nível superior, ela tem que ter o nível superior e ela tem que passar na prova, né? Ela não vai entrar na cota, porque muitas vezes quem está de fora acha que quem entra numa cota é porque está ganhando um cargo. Não está ganhando, ele tem que comprovar o seu conhecimento, ele tem que comprovar
os seus títulos, né? Então, tem concurso que exige títulos, provas de títulos no cargo, os diplomas, tem que apresentar tudo isso. E, obviamente, a cota existe para que haja realmente uma redução da desigualdade étnico-racial na pirâmide da administração pública. Então, você pega a Prefeitura de São Paulo, nós tínhamos 300 procuradores, 2 negros, 298 brancos. Procuradores, eles precisam ter o AB, ele precisa ter feito o curso de direito, né? Ele é um bacharel em direito e aprovado na ordem dos advogados. E tem que ter prática jurídica, ele tem que ter pelo menos 3 anos de prática jurídica. Então, a pessoa que vai entrar na cota, ela tem que ter tudo isso. Ela não vai, agora eu entrei de procurador aqui sem ter todas essas regras, sem cumprir tudo. E tem que passar na prova, né? Mas naqueles 20%, mesmo que eu não goste, eu vou fazer uma entrevista, muitas vezes as pessoas podem ser reprovadas na entrevista. Eu tenho uma prova oral, por exemplo, que as pessoas... a área jurídica tem prova oral, que as pessoas perguntam e você responde. Então, muitas vezes, há perseguição por conta do fator cor. Então, só que nesse caso, quando você estabelece a cota, ali, se eu não reprovar você numa entrevista, mas o outro que vier terá que ser negro. Por isso que é a importância dos 20%. E quando terminou esse concurso, na gestão do professor Fernando Haddad, ele abriu um concurso para 70 procuradores municipais. E são cargos que estão na cúpula, no topo da pirâmide, né? Cargos que ganham bem, carreira jurídica, salários de mais de R$30 mil. E ele fez um concurso para 70 procuradores, aplicou o percentual da lei, 20%, entraram 14 negros. Você fala, mas é muito pouco. É verdade, é pouco, continua pouco. Mas é mais do que 2. Né? Então, quando eu tinha 2, com 14 são 16. E na ampla concorrência também entraram negros. Então, nos 80%, eu não quero me inscrever nas cotas. Se inscreve na ampla concorrência. Então, isso quer dizer que nesse concurso nós saímos de 2 para quase 20, se eu não me engano, 19 procuradores negros e negras. Então, aí nós estamos reduzindo, né? Cada vez que tiver um concurso, você vai ter a redução dessa desigualdade que tem na pirâmide, né? Você tem bastante negros na base, mas nos cargos de auditor fiscal, cargos que ganham bem, você vai vendo uma redução deles, né? Quando você pega a base, nós temos mais de 30%. Mas o objetivo das cotas também é que a sociedade esteja representada na administração pública. Então, se eu pego aqui todos os funcionários que estão aqui nessa sala, eu tenho brancos, negros, pardos, ou seja, é importante que na administração pública, isso é democracia, né? Que todas as pessoas, toda a representação da sociedade esteja também representado nos cargos da administração pública. Esse é um pouco o objetivo também das cotas. Bom, e até aproveitando essa lógica, deputado, a gente olha aqui na 20ª legislatura e a gente está com um número recorde de negros e pardos nessa legislatura. É mais do que antes, acaba seguindo um pouco dessa lógica, né? Mais do que antes, ainda é pouco, mas é mais do que antes. Pelo que eu percebo, né, tanto a questão de mulheres, né, que foram eleitas, né, as deputadas que foram eleitas, como essa questão negra, né? Agora, eu ainda vejo muita dificuldade na aprovação de projetos que contemplem as minorias, né? A casa é muito conservadora ainda. Questões, eu estou na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Segurança Pública, na Comissão de Fiscalização e Controle. E eu observo muito a tramitação dos projetos nas comissões. E muitos projetos que tratam da questão racial, que trata de intolerância religiosa, projetos, às vezes, que vêm de encontro à questão de religião de matriz africana, a questão LGBTQIA+, eu vejo que esses projetos eles têm dificuldade de tramitar nessa casa. Ou seja, a casa ainda não representa a sociedade como um todo, né? Ela tem a representação feminina, me parece que 24 deputadas,
ela tem assim a representação negra, mas ainda o perfil dos parlamentares eleitos, né? Eu vejo muito a questão conservadora muito forte, porque esses projetos, por mais que lá na frente eles não ganhem vida, mas é importante que eles estabeleçam o debate. Então, se eu trago uma questão que eu vejo que aí na sociedade ela tem um porquê, né? Ela tem assim dentro da sociedade uma necessidade de ser discutida. Eu transformo essa vontade da sociedade através de discussão, de participação popular, do debate, eu transformo aquilo ali num projeto de lei. Falo, olha, isso aqui a gente pode encaminhar por aqui para dar uma resposta para isso. E aí, quando chega na Assembleia Legislativa, acaba por conta desse conservadorismo, da forma como essa representação parlamentar enxerga o mundo, né? Às vezes por questões religiosas, às vezes até pela formação religiosa do parlamentar, né? Que eu vejo que muitas vezes por conta da formação religiosa, o parlamentar acaba votando contra, por exemplo, um projeto que venha de encontro à questão LGBTQIA+. Agora, é uma casa plural, então é importante que esses projetos tramitem. Ele não é por conta da minha condição, às vezes religiosa, que eu vou passar por cima desse outro direito, porque esse direito existe, né? O direito das pessoas existe. Então é importante que a gente prime para que essas matérias elas produzam o debate, e se for aprovadas, que chegue na mão do governador, que ele também se posicione, né? Porque quando o governador veta ou sanciona, ele está dizendo o que ele pensa, ele está dizendo o que ele é, né? Não é só a questão de constitucionalidade, do interesse público, né? Também tem a questão pessoal. O que o governador, que tem o poder de sancionar ou vetar, enxerga dentro dessa política, dentro dessa demanda popular que tramitou nessa casa e se transformou em lei, né? Então, eu ainda vejo essa questão muito prejudicada aqui, muitas questões, inclusive racial, né? Projetos que vêm de encontro à questão racial, eu vejo muito prejudicado. Eu dou os parabéns ao deputado Teonilio Barba, porque ele apresentou esse projeto que criou o feriado do dia 20 de novembro e foi muito bom, e o governador sancionou, foi sensível a essa questão, mas tem várias outras matérias que também tratam de questões raciais, que trata de questão religiosa, de intolerância religiosa, questão do LGBTQIA+, que acaba ficando parada, engavetada, e muitas vezes alguém senta em cima e aquela matéria não anda. O parlamento vira mais governo, ele vira apenas um homologador de decisões governamentais. E o parlamento ele tem que homologar a decisão, o pensamento popular, o que o povo pensa. O parlamento não pode se colocar como os parlamentares como serviçais do governo, empregados do governo. Nós não somos empregados do governo, nós somos empregados do povo. Então, nós temos que fazer com que a vontade popular, aquilo que o povo pensa no dia a dia, se transforme em realidade. Esse é o nosso papel. Uma última questão, né, que você falou, que o que o governador sanciona, deixa ou veta, enfim, isso mostra um pouco quem ele é. Com esse movimento do governador sancionando o feriado estadual do Dia da Consciência Negra, o que mostra sobre ele, na sua visão, obviamente, mostra sobre ele nessa questão, nessa pauta racial? Duas questões que eu colocaria. Uma é a questão econômica. Ele enxergou pelo viés da economia que o feriado, em alguns lugares sim, em outros não, acaba prejudicando muitas vezes o funcionamento, inclusive do próprio Estado. Né? Você imagina, eu fecho o palácio aqui em São Paulo, porque é feriado, mas eu tenho lá o palácio de inverno, lá em Campos do Jordão. Lá fica aberto, porque lá não é. Né? Então, é um exemplo bem sutil, né? Mas você vai ter várias repartições do governo fora do Estado de São Paulo, que vai funcionar no dia do feriado, e aqui em São Paulo, na capital, vai estar fechado por conta do feriado. Então, existe uma questão de gestão, de economia, né? E a outra questão nós podemos dizer que o governador foi sensível a essa questão. Mas eu enxergo mais a visão dele, pelo perfil dele de
de negócios, né? Mas por conta dessa questão econômica também. Bom, deputado, eu agradeço a participação aqui nessa nossa semana especial, comemorando, então, o Dia Estadual da Consciência Negra, que agora, então, vira feriado estadual aqui em São Paulo. Obrigada por participar do podcast da Lesp. Eu é que te agradeço e estou sempre à disposição. Esse foi, então, o deputado Reis. A gente conversou um pouco aqui sobre a história do bairro da Liberdade, né, trazendo, então, essa importância do bairro para a história negra aqui do país. A gente volta no próximo podcast da Lesp.